tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando e nem vendendo, como o ditador diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Agora eu quero convidar ao palco minha amiga, professora, que sempre nos ajuda aqui. É uma pessoa, como eu falei lá no comecinho, tu não estava aqui, Mari, com a gente, mas a atitude que tu sempre mostra, assim, perante os projetos é incrível, assim, do tipo, não é, isso não dá para fazer, como podemos fazer isso de forma segura e atingir os objetivos de vocês. Então, cara, aspectos jurídicos do marketing médico e uma linguagem que vocês nunca viram nenhum advogado falar. Aposto. Então a Mari vai trazer aqui pra gente. A pressão, hein, Mari? Não. Eu tô falando isso porque eu conheço a Mari. A Mari vai nos brindar aqui com o carisma, com a simpatia dela e nos falar de um jeito que só ela fala, que é muito massa. Então, Mari, tá contigo. Se quiser compartilhar a tela ou sei lá o que, fica com o teu critério aí. Tranquilo. Bom, gente, na verdade, eu só vou compartilhar 3 imagens, elas já estão com o Silan, tá? Eu sou muito old school, assim, a moda antiga. Advogado sempre fala difícil, Patrícia, mas eu tento não fazer isso. Eu tô assim, ó, com papel aqui na mão e caneta, vai ser bem uma conversa mesmo. Eu tava ouvindo, tive a oportunidade agora de entrar na última palestra, né? E tava ouvindo aqui, e me veio uma frase, assim, de imediato, quando eu pegava ali o final do Rodrigo, acho que é, né? Rodrigo? Isso. Apareceu o Rodrigo aqui, Rodrigo mesmo. E tem uma frase de um filósofo grego, que agora eu não vou lembrar o nome, porque todos os nomes dele são muito complexos, mas ele falava que os iguais se reconhecem, né? E eu acredito que talvez, e muito provavelmente, todos que estão aqui hoje tenham alguma coisa muito valiosa em comum, né? Dentre elas, eu já consigo identificar que é a coragem, né? A coragem de ser disruptivo, de ser vanguardista, muito embora nós estejamos e façamos parte, e quando eu digo nós, eu me incluo nesse mercado, porque muito embora eu não seja médica, eu também tenho uma profissão bastante tradicional, né? E para nós nos incluirmos nesse mercado e com essa forma de visualizar as coisas de forma disruptiva, de forma ética, mas sem ser engessada, buscando alternativas juridicamente acertadas de mostrar o nosso trabalho, de crescer profissionalmente, eu acredito que nós tenhamos algo em comum, né? Essa coragem de fazer certo, mas fazer diferente. Então, eu já me sinto muito próxima de vocês por esse elo de ligação, que, como eu disse, né, eu até poderia fazer aqui, aproveitar esses minutos iniciais e fazer uma apresentação formal da minha titulação, dos meus anos de advocacia, mas eu prefiro me identificar como uma advogada que também está sob as regras de um conselho de ética que tem diretrizes e normativas muito próximas às da medicina, com vedações e determinação do que é violação ética muito próximo da medicina, e também ter passado por essa... É quase um parto, né? É um parto que a gente tem da faculdade, da nossa formação tradicional, para a inserção, né, e esse renascimento dentro de um mercado novo e em constante transformação e que nos exige, como muito bem falava o palestrante anterior, medidas novas, alternativas diferentes, novas formas de sermos melhores, né? E quando eu digo sermos melhores, eu não digo sermos melhores do que o outro num sentido pejorativo ou competitivo, mas de fazer mais para sermos sim vistos, sermos sim contratados e que nós também não percamos a nossa essência, que eu acredito que todo mundo que está aqui também preza, né? A essência por despertar nos demais uma visão mais acertada do que é a nossa profissão, né? Muita gente está de fora e não consegue partilhar das mesmas dores que a gente sente por conta das nossas vedações, né? A limitação. Quando a gente vê tanta gente fazendo marketing leve, eu diria, né? Um marketing tranquilo, sem medo,
A gente parece que tem que estudar, ser um bom profissional, tá sempre se atualizando e ainda fazer esse marketing que tá todo mundo fazendo lá com naturalidade, com receios, né? Com dedos, pisando em ovos. Então, assim que me apresento, tá? Como alguém que está do lado de vocês nessa jornada, que topa todas com a Content, porque esses meninos, eles me trazem cada uma que vocês não têm noção, mas a gente está sempre junto e sempre tem uma saída, sempre tem uma solução, né? O que não dá é dizer que não antes. O Henrique sabe, o Henrique sempre traz umas bem estranhas, assim, mas tudo para tudo há uma solução nessa vida, e eu tenho essa ideia de sempre usar aquele clichê de pensar, que já é um clichê agora, né? De pensar fora da caixa, de encontrar alternativas que sejam viáveis, éticas e que façam sentido dentro do que a gente acredita que quer e que deseja ser e mostrar para o mundo enquanto profissionais que somos. Bom, essa é a minha apresentação, tá, gente? Depois, se vocês quiserem as minhas credenciais, eu passo ali no chat para todo mundo confiar que eu tô falando sério, que eu não tô de brincadeira aqui, que eu sou mesmo advogada, tá? Mas podem confiar em mim. Mariana, Pois seguinte, não. Então, não, só para dizer para você que eu lembrei aqui de cabeça no Wikipédia, e quem falou isso foi Empédocles, tá? Empédocles. 403, é um filósofo pré-socrático, como eu lembrei aqui de cabeça na internet, tá? Mas é porque eu tenho essa fama de estudar filosofia, eu falei, não, vou ter que ver isso aqui, cara. Quem foi que falou isso? Tá? Os iguais me conhecem, ó. Tá vendo? Tá bom? É isso aí. Obrigada, João. Obrigada. Valeu. Bom, gente, então, assim, partindo desse pressuposto, né, que a gente está sob, sim, um órgão de classe, a gente tem, sim, essas normativas, não basta que a gente queira fazer o marketing e ignore completamente, porque a gente não concorda com algumas ou discorda de todas, a gente realmente tem que lidar com a realidade, ela está posta, e aí, a partir disso, a gente vai encontrando alternativas para lidar com isso, sem ficar engessado, mostrando a que viemos, né, exercendo o nosso direito à coragem, mas também sem sermos bobos, né? E aí agora o Henrique me anunciou que eu não falaria como uma advogada, então eu tenho que inovar aqui, Henrique. Se eu começar a ser muito formal, vocês me parem, tá? Mas, assim, se tem um dia que a gente não nasceu, foi ontem. Então, vamos lá, as leis estão aí, a gente não vai fugir delas, né? Vamos trabalhar com a realidade. Para trazer essas ideias do que pode, do que não pode, eu acredito que muitos de vocês aqui já tenham uma certa noção, né? Pela história, pela cultura do nosso grupo que está aqui hoje, com certeza vocês não caíram de paraquedas aqui, mas até me perdoem se eu for óbvia demais, eu prefiro ir construindo aos pouquinhos o raciocínio com vocês, porque de uma coisa eu tenho certeza. Ainda que as regras estejam postas, a nossa sociedade está evoluindo muito rápido. Então, é mais fácil eu ajudá-los a compreender a essência do que está por trás dessas vedações, dessas limitações éticas, e fazer com que vocês consigam pensar sozinhos, sem estar consultando um advogado o tempo todo, do que trazer pontuadamente os tópicos de uma resolução, de uma nota técnica, de uma normativa específica, e aí depois muda alguma coisa, vem uma nova tecnologia, e aí vocês vão ter dificuldade de raciocinar. Então, se a gente pegar uma linha de raciocínio e for nesse fio da meada, acredito que todos vão sair daqui hoje pelo menos um pouquinho mais preparados para lidar com essas questões de uma forma mais intuitiva. Esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje, tá? Quem quiser levantar a mão, mandar alguma coisa aqui, para tudo, a gente responde, eu tomo um golinho de café e a gente continua, tá? Então, vamos lá, gente. Partindo dessa premissa, né, que a gente vive uma sociedade... Ah, Lídia, pode deixar, não vou falar. Se eu falar juridiquês, vocês me parem que eu retomo e traduzo aqui. Mas então tá, partindo dessa premissa, né, que a medicina, ela passou sim por uma grande transformação com relação à publicidade, né? A gente tem alguns mitos que permeiam essa relação do médico com a publicidade, com o marketing, e eu já quero entrar na polêmica, né? A gente pode até trabalhar assim de forma bem bonitinha os critérios doutrinários e clássicos dessa coisa toda, mas eu acho que a polêmica ela é mais instigante, ela nos interessa mais. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns nomes, né? E o primeiro mito é de que a medicina antes não podia fazer propaganda e publicidade e agora pode.
que antes não havia marketing médico e que agora tem, que começou o marketing médico com a internet. Gente, essa é, assim, é um mito muito bobo, muito banal, e muitas vezes ele se cria pela nossa falta de observação, né? E como uma pessoa bastante observadora, eu trouxe alguns nomes que eu tenho certeza que vão atrair a atenção de vocês, e vocês vão se recordar e conseguir concluir junto comigo, sem falsa modéstia, que vocês vão concordar comigo que a publicidade, o marketing e a propaganda médica sempre esteve entre nós, né? Então, assim, eu vou trazer alguns nomes para vocês agora e a gente vai fazer essa reflexão juntos. Então, tentem pensar lá no mais longe que a mente de vocês possa ir e perceber como é que eram as questões relacionadas ao marketing quando se tratava de medicina. Levem o pensamento lá para trás. A gente lembra muito de médico escrevendo livro, e aí a gente tem o Augusto Cury, né? Um escritor de milhares e milhares de livros, e ele é médico e estava lá há muito tempo. A gente tem o Dr. Drauzio Varela, lá do Fantástico, de bastante tempo atrás, fazendo inserções em televisão, fazendo até mais recentes, né? Canais de mídia social atuais, mas a gente já tinha ele na televisão, na Rede Globo, há anos e anos e anos. Não sei se vocês vão lembrar, acho que todo mundo a maioria já deve estar na casa dos 30 a mais, que nem eu aqui, no mínimo, mas se tiver algum mais jovenzinho aí, deixa que eu vou contar para vocês do Dr. Jairo Bauer, não sei se vocês vão lembrar também, lá que tinha até no rádio, um programa de rádio, acho que era na Jovem Pan, e ele falava também no Altas Horas, se eu não me engano, ele era um sexólogo, né, e um médico que falava muito sobre essas questões. O Wilder não sabe, tá bom. Tá bom, então depois eu te mando uma foto dele para te lembrar, Wilder. Então, assim, gente, a gente tinha esses médicos, né, que faziam essas inserções em televisão, em rádio, escreviam livros, e isso é marketing, isso é propaganda, isso é publicidade. E por que eu afirmo com veemência que isso é publicidade? E acreditem, eu vou chegar na parte jurídica, tá? Mas a gente tem que construir esse raciocínio juntos aqui. Porque quando um médico ele levanta o seu conhecimento como um pilar, né? Seja através de um livro, seja através de uma entrevista, seja através de um programa de rádio, ele está fortalecendo a autoridade dele. E a autoridade, como muitos de vocês devem saber aqui, obviamente, ela é um pilar fundamental da percepção de valor que o cliente vai ter do profissional. Então, quando nós exaltamos a nossa criação de autoridade, ainda que por meios lá atrás, televisão, rádio e outras mídias não tão comuns nos dias atuais, algumas até inexistentes, a gente já estava fazendo marketing, quer queiramos, quer não. Tá? Então, esse primeiro mito de que o marketing é novidade, de que as coisas começaram agora, na verdade, ele é mais uma percepção rasa e superficial sobre o que está acontecendo nesse cenário do que realmente uma verdade. E eu trago para vocês também aí um pouquinho mais para trás o exercício de consciência. Esse eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai lembrar. Seriam aqueles anúncios no jornal impresso do doutor fulano, que tinha até aquele símbolo da medicina, né, ali impresso junto, ali perto dos classificados do jornal, que a gente comprava no domingo, e lá estava um cardápio de médicos. Aquilo tudo, e muitas vezes isso até tinha alguns slogans, assim, né, vinha um pouquinho mais para trás, e eu parei por aqui, porque depois eu não me lembro mais, aqueles saquinhos de pão de padaria, que também tinha o nome do fulano lá impresso, né, e aquilo, o saquinho de pão peguei pesado, né, Henrique? Então, assim, gente, esse marketing, ele existia, essa propaganda, ela existia, e essa publicidade também. E essas pessoas, esses precursores que estavam lá atrás, eles estavam construindo autoridade, tanto que muitos deles são o que são hoje, e não é de ontem, né? É de antes de ontem, porque essa construção vem há muito tempo. E aí, a gente entra numa parte muito importante também, que a gente vai fazer o crossover agora, né, com a questão dos conselhos. O conselho também existia. A gente também tinha o Conselho Federal de Medicina, nós também tínhamos os conselhos regionais e nós também tínhamos essas limitações.
Por que isso se tornou um problema de uns anos para cá e antes a coisa era mais tranquila? Será que é porque nós tínhamos menos profissionais ingressando no mercado? Será que o conselho estava dormindo e estava menos aberto a cuidar dessas questões? Será que a concorrência financeira do nosso mercado atual e a forma de comportamento do nosso público, do nosso paciente, do nosso consumidor mudou tanto a ponto de trazer uma preocupação para o conselho? Então, assim, essas questões todas, elas são o porquê, né? Mas elas já estavam lá. Sila, se tu puderes passar agora aquelas 3 imagens que eu te pedi mais cedo, que eu te enviei mais cedo, deixa eu mostrar aqui para vocês nessa linha. Oi, Mari, teu microfone ficou mudo. Opa, voltou. Essa aqui mesmo? Pode ser. Pode ir passando, Sila, rapidinho, porque eu só vou passar por ela só para mostrar, tá? Então, a gente tem essa... Tela já? Já tá vendo, né? Tá, dá para ver. Essa primeira, então, é uma propaganda bem antiga, né, do chocolatinho ali. Então, o que não mata, engorda. Pode passar para a próxima, Silane. Vamos lá. É dos cigarrinhos de chocolate, não sei se vocês vão se lembrar. Essa daqui, ó. Os médicos recomendam cerveja Guinness e cabeça de porco. E tem uma outra também, que é a última, que é a Mouse Beer, a cerveja doce para senhoras e crianças, o tônico contra anemia e palidez. Então, por que eu trouxe essas propagandas para vocês, né? Nós viemos, e aí ilustrando isso que eu estava conversando com vocês agora, nós viemos de um processo evolutivo sobre o que é correto, o que é moralmente correto, o que é admissível e o que não é, e como nós devemos nos portar enquanto sociedade, juridicamente e comercialmente falando, de uma evolução muito grande e muito crescente nos últimos anos. Então, com o advento da internet, da revolução do digital, né, essa 4ª revolução que a gente tem aqui, que é a do digital, e agora a gente já fala muitas vezes de indústria do 5.0, então a gente teve uma mudança muito rápida de acesso à informação que não se tinha, e hoje vocês devem verificar isso nos consultórios de vocês também. As pessoas já chegam, e eu digo isso porque acontece igualzinho comigo, então, novamente, aqui a gente está se reconhecendo como uma unidade, né? Os meus clientes, eles já chegam sabendo o que o Google disse sobre um contrato, sobre uma determinação legal, às vezes eles já chegam com a lei pronta no colo. E aí eles dizem, mas doutor, e aquela lei, e aquilo lá, não dá para aplicar no meu caso? Acredito que muitos de vocês também. O paciente, ele já chega ensinado, ele já chega com um nível de consciência muito elevado. E ele também sabe muito bem quais são os níveis de marketing e de propaganda que são tendenciosos, ofensivos, ou que têm essa intenção velada de vender algo que não é razoável, né? Então, diante desse cenário todo, então, da evolução da propaganda, da evolução social, do moralmente correto, do acesso à informação, tudo isso trouxe uma realidade, e é com essa realidade que a gente tem que lidar, tá? Pessoal, eu tô pelo meu celular aqui, tá, no escritório, então eu não tô conseguindo acompanhar o chat, eu tô vendo que tá subindo coisa, mas qualquer coisa que vocês quiserem, a gente para, tá, Henrique? Se tu e o Sila puderem orientar aí. Se tiver alguma questão muito... O pessoal tá comentando sobre sigilo de informações e tal, mas eu acho que tu vai chegar lá, então eu vou deixar tu... Mas qualquer coisa que o pessoal travar em algum conceito, eu te paro aqui, mas vai filho. Tá, beleza, então combinado. Bom, então, partindo dessa premissa, né, de que nós mudamos enquanto sociedade, e é isso que temos hoje, nós também temos uma nova forma, um novo olhar dos conselhos sobre o modo de fazer publicidade e propaganda no meio médico, né? Nosso marketing médico se alterou e o conselho precisou caminhar junto com ele. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês agora, que é um bastidor aqui da parte jurídica da coisa, tá? Muitas vezes a gente só comenta isso nas rodinhas de advogados e quando a gente conversa com os nossos amigos que são juízes ou promotores, mas a verdade, gente, é que a gente tem a evolução social
Depois a gente tem uma demora imensa do legislativo em regulamentar aquela evolução social. E quando isso acontece, entre a mudança efetiva e a regulamentação pelo legislativo, a gente tem o judiciário aqui, com o advogado levantando tese, o juiz decidindo e as resoluções administrativas botando panos quentes nas coisas. E esses panos quentes, né, essa questão toda que envolve a regulamentação dessas alterações na realidade, muitas vezes elas vêm para o mais. Então, deixa eu trazer luz assim para essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Quando a gente tem uma mudança drástica, por exemplo, entrou o TikTok, não existia o TikTok antes. O conselho não sabe como lidar com o TikTok. É legal, é permitido, está dentro da ética, não está? Qual é a tendência jurídica, né? E é isso que a gente comenta e a gente tem como certo dentro do nosso meio. A tendência jurídica é negar tudo. Depois a gente vai diminuindo e vai abrindo conforme a coisa acontecer. É assim que os conselhos funcionam. Porque eles preferem errar para mais e vedar tudo do que liberar e acabar caindo na ruptura de um dos pilares que regem a ética profissional. Fez sentido para vocês? Tá dando para entender? É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Esse tipo de coisa a gente não vai ver falar muito, né, em livros e doutrinas, mas na prática a gente sabe que é isso, tá? Então, assim, aconteceu uma mudança, houve uma evolução social, o conselho precisa agir. Se ele agir, seja por provocação ou seja por liberalidade. Se ele agiu, a tendência é que ele primeiro proíba, primeiro aperte o cerco e depois ele vá liberando aos poucos, conforme o clamor social dos médicos, dos advogados e dos pertencentes ao meio que o conselho rege, e também ao que a gente chama de normalização das normas. Então, conforme a coisa vai ficando comum, eles vão soltando as amarras e afrouxando o laço, tá? Muito bem. Muitas dúvidas surgiram quando começou-se a utilizar as redes sociais. Tá? As redes sociais foram a pedra no sapato dos conselhos. Então, a gente tinha um conselho de ética. Esse conselho de ética era formado por médicos, muitos deles com uma formação tradicional clássica, e na universidade a gente não tem acesso a regras de publicidade e marketing. Em algumas universidades mal passam pelo código de ética. Eu sei porque a minha irmã está no 5º ano de medicina, o meu cunhado também, a minha melhor amiga é médica, ela é médica do trabalho. Então, assim, na faculdade, eles nem passam muitas vezes por essas questões, né? A gente tem que ir descobrindo depois de formado ou quando vai buscar uma assessoria de marketing o que pode e o que não pode. E essa questão das redes sociais, ela vinha crescendo aos pouquinhos, mas ela teve um boom, né? Uma ruptura, uma explosão com a pandemia. E aí as coisas ficaram urgentes, foi necessário que se tomasse alguma medida, tá? Pode deixar. Vou encaminhar o perfil do CVM, já encaminhei, inclusive. Minha irmã já tá com o link aqui. Bom, gente, então, quando a internet ela veio e quando o uso das redes sociais começou, eu posso dizer que foi mais lá por 2016, 2018, que as coisas começaram a se tornar mais comuns nesse sentido, ali pelo menos no Instagram. Tem gente que já produzia conteúdo há muito mais tempo, mas eu confesso para vocês que ali em 2018, eu posso dizer assim, que pelo menos em cidades que não são capitais, em cidades metropolitanas ou até mesmo interior, em 2018, quem produzia conteúdo técnico em rede social era visto como um outlier, né? O cara que estava fora da lei. Ele era repudiado por colegas. Eu passei por isso. Eu comecei a produzir conteúdo em 2018 e eu era assunto no corredor do fórum. Assim, o pessoal passava, olhava e dizia, aquela lá. Tá, começou a fazer vídeo. Uma vez eu fui numa palestra da OAB sobre publicidade e acredito que vocês já tenham participado de eventos dos conselhos também. E o palestrante, ele olhou para mim e disse assim, eu não sei... Só um minutinho. Deve ter acabado a bateria. Eu acho que recebeu uma ligação. Ah, jeito. Ela falou que estava no telefone, caiu rápido assim. Eu estava até
A Mari nem parece que é advogada falando, tipo, ela entende muito de venda. Não, maravilhoso. Cara, dá uma Incrível. imagem massa, assim, pra quando a gente ouve ela falar. Muito bom mesmo. Tava até vendo aqui o chat, né? Cara, tem cada. Ah lá, ela tá entrando aqui, ó. Voltou. Admitir. E aí, Mari? Deve ter caído o sinal dela, talvez. Caiu o sinal, foi ligação ou acabou a bateria? A gente fez um bolão aqui. Caiu o sinal dela. Vamos ver quem que ganha. Vamos ver quem que ganha. Vamos ver quem vai ganhar o sorteio. Fé. Caiu o sinal, quer ver? Então, essa cara abandonou a gente, meu Deus. Voltei, gente. Tô de volta. Voltou. Tá de volta. Fizeram um bolão. Pra ver o que que tinha acontecido. Uns falaram que era bateria, outros falaram que era ligação, outros falaram que teu Era o cachorro sinal. comeu teu telefone. Tem vários. Quem fez o bolão que foi ligação acertou. Aê! Ganhei. Beleza, vamos continuar. Eu estava falando para vocês, então, que 2018 era um outlier mesmo, né? O cara que fazia conteúdo, ele era o fora da lei. Ele era julgado, era execrado, assim. Como eu estava dizendo para vocês, eu fui numa reunião da OAB e o palestrante, que era algum cargo bastante relevante dentro do conselho, ele apontou, assim, durante a fala e disse, eu acho um absurdo a pessoa que pega o celular para dar conteúdo de graça, para fazer vídeos de graça, se poderia estar cobrando por isso. Então, é muito isso, né? Por que o médico vai estar falando sobre um procedimento, vai estar explicando para o paciente se ele pode cobrar para falar sobre isso? Por que ele vai explicar sobre uma doença em específico se o paciente pode pagar para ouvir? Então, era essa a ideia, né? A tendência que permeava esses raciocínios e ainda pode acontecer nos dias de hoje, com alguns colegas que não têm esse mesmo pensamento de vocês. Bom, diante desse cenário, nós encontramos com a chegada das redes sociais também muitas situações preocupantes, né? E eu não vou falar só do lado positivo, mas do lado negativo também, da hiperexposição. Nós encontramos colegas médicos que acabaram praticando, né, e fazendo coisas vexatórias, que em tese poderiam trazer prejuízos à profissão. Mas no meu humilde ponto de vista, o médico que se expõe de forma vexatória, ele está mais prejudicando a própria imagem do que do meio médico. Mas isso sou eu, tá? Então, por que eu estou levantando esses argumentos, né? A gente sempre busca, em todo raciocínio jurídico, pensar pelos dois lados, até mesmo para poder apresentar uma defesa razoável. O que a outra parte entende? Então, eu vou lá, vou entender como ela pensa, e aí eu combato. Um dos argumentos que justifica e valida essas vedações dos conselhos é justamente essa. Bom, se eu tenho um profissional que está sendo vexatório, está apresentando situações que não são condizentes com o que se espera do médico, todo o meio médico vai ser prejudicado por essa imagem. Discordo com toda a educação, acredito que, na verdade, isso vai ser mais uma seleção de mercado. Não, aquele cara que está fazendo desse jeito, ele vai ser mal visto e vai ser, inclusive, melhor para os outros que vão ser procurados por não agirem daquela forma. Mas essa é uma das justificativas, tá? Então, eu não sei se vocês já viram aquela série do Saul Goodman. Eu acho que ele era o advogado do... Como é que é o nome? Breaking Bad, eu acho que era. Breaking Bad, Ele era um advogado, assim, estapafúrdio, ele era circense, ele botava imagens gigantescas dele, prometia coisas impossíveis de serem alcançadas, e isso tudo trazia, né, traz ainda para o meio médico, para os conselhos, esse temor, né? Então, não queremos que a medicina se mercantilize a tal ponto, não queremos que seja vista como uma profissão que deturpe a essência tão linda e tão bonita que é do médico salvar vidas e ser um agente de transformação social positivo, né? Bom, partindo dessa ideia, gente, então deixa eu ajudar vocês a construir sempre o raciocínio. Toda vez que vocês virem, e depois a gente vai entrar nos pontos mais específicos, tá? Mas a minha ideia aqui é formar o raciocínio de vocês, deixar que vocês saiam daqui pensando sozinhos. Como é que vocês vão saber se uma situação específica viola ou não as normas ético-médicas, tá? Eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares, né? 3 pilares que devem ser observados em todas as situações.
E esses pilares, eles não são formação intelectual minha, tá? Eles estão lá nas normativas dos conselhos, no Código de Ética Médica, na resolução de publicidade. E aí depois a gente vai falar todos os lugares que a gente pode encontrar material para saber se uma coisa é ou não é permitida. E daí, a partir daí, a gente vai julgar se vai fazer o que é permitido ou não, sabendo o custo-benefício de violação dessas premissas, tá? Então, quando a gente trabalha com esses três pilares, a gente sempre tem que pensar em autopromoção, em sensacionalismo e concorrência desleal. Sempre vai ser com base nisso aqui. A gente tem 26 princípios regidos lá no Código de Ética que norteiam a gente fazer essa questão. Mas hoje eu quero pensar sempre com 3 que eu elejo como os mais importantes. Autopromoção, sensacionalismo e concorrência desleal. Vamos lá. O que é autopromoção? Todo mundo já sabe o que é autopromoção, né? Mas eu costumo trazer a ideia de pensar na autopromoção como aquela síndrome de Johnny Bravo. E aí, quem também já assistia Cartoon Network lá vai lembrar do Johnny Bravo. Era aquele cara forte, com tupete amarelo, e ele se achava o bom, né? Então, a autopromoção, dentro desses critérios médicos, ela é aquela síndrome, é o efeito Johnny Bravo, né? Aquela síndrome de Johnny Bravo. Ele é o maior, ele é o melhor, ele é o mais eficaz. Tudo que ele faz está acima dos demais. Quando o médico pensa em não fazer algo dentro do seu marketing, da sua propaganda e da sua publicidade, ele tem que pensar que ele não pode ser ou alegar ser o melhor, o mais eficaz, o maior em determinada coisa. Bom, aí a gente tem 2 formas de visualizar isso. Ou eu posso simplesmente não utilizar essas expressões no meu marketing, porque se eu fizer isso enquanto médico, eu vou sim dar aso a uma infração ética dos conselhos. Ou eu posso ser inteligente e pensar em formas de mostrar o meu valor sem afirmar. Até porque, talvez alguns de vocês concordem comigo, quem muito fala, pouco faz. Então, quando eu anuncio de forma escrachada e escancarada que eu sou o melhor médico do Brasil, eu sou o maior especialista de determinada coisa, ou quando o meu método é o mais eficaz das galáxias, eu estou anunciando isso, e o nosso consumidor, que ele é bastante instruído e tem um nível de consciência muito alto, se ele for o mínimo, né? Se tiver o mínimo de inteligência, ele vai pensar: por que o doutor está dizendo que ele é tudo isso? Será que ele é mesmo? Será que se ele fosse tudo isso, ele precisaria anunciar dessa forma? E aí a gente entra nesse raciocínio, né? Essa que eu trago para vocês, se fala muito, pouco faz, é mais uma percepção pessoal. Mas quando a gente fala de autopromoção, aí a gente vai entrando no difícil, né? Isso é fácil. É fácil eu saber que eu não posso dizer lá num post do Instagram que eu sou a melhor médica do planeta. Mas quando eu escrevo ali em determinada situação que aquela máquina que eu comprei, que ela é realmente muito boa e que eu comprei ela com muito esforço e que eu preciso avisar para as pessoas que eu tenho ela para ela poder ser paga, para eu poder cumprir, né, o papel que eu tenho do investimento que eu fiz nela. E aí eu digo, estamos na clínica com a melhor máquina de imagem existente no país. Eu estou atingindo a questão do pilar da autopromoção. Quando eu digo que eu tenho a melhor máquina, eu estou imbuída no efeito Johnny Bravo lá. Eu sou o melhor. Não é tão ridículo e tão óbvio como se eu dissesse: eu sou a melhor advogada do Brasil, eu sou o melhor médico da minha cidade. Mas quando essa situação ela começa a entrar nas minúcias, nos meandros, e eu começo a dizer que a máquina que eu comprei é a melhor de todas, aí eu começo a cair realmente no risco de cometer uma infração ética sem perceber. Então, é por isso que eu quero trazer a ideia do raciocínio para vocês. Tá? Então, a autopromoção ela é sempre vedada pelo conselho. O segundo pilar é o do sensacionalismo. E aí a gente tem aquela questão dos programas da tarde de sábado, né? O Hugo Liberato, a Sônia Abrão, os casos de família, o teste de fidelidade, aquela coisa toda. O sensacionalismo é por aí.
Então, se eu pego um caso, ali que nem o Dr. João Paulo, né? Que eu pego um caso de uma pessoa que está com o olho caído para fora, aberto, e posto uma foto na minha rede social para dizer que eu arrumei aquele olho e coloquei ele de volta no lugar, é óbvio que eu estou trazendo um desconforto para o meu paciente, para as pessoas que estão vendo. Eu causo até um asco, uma ojeriza, um nojo. Esse sensacionalismo, ele até pode me trazer views, eu posso até ser falada, compartilhada e salva, mas será que isso realmente é necessário para que eu me desenvolva e me destaque enquanto um profissional? Então, esse pilar do sensacionalismo, ele age justamente nessas questões envolvendo eu chamar a atenção a qualquer custo e eu trazer informações de modo a ser visto a qualquer preço. E aí entramos também numa vedação ética. Então, assim como eu não posso me autopromover, eu não posso ser sensacionalista. Mas o sensacionalismo também, e aí eu trago para vocês essa questão assim, fundamental, né? Parece óbvio, olha, não vou botar um olho fora do rosto, eu não vou botar um osso quebrado com um pedaço da ponta do osso da canela para fora da perna, uma fratura exposta. Isso é muito evidente. Mas quando eu faço uma postagem que o meu copy, né, a minha estratégia de escrita é tão persuasiva a ponto de ser sensacionalista, eu caio na mesma infração ética. E aí eu não tenho uma fratura exposta, mas eu tenho uma vedação de sensacionalismo na minha escrita. E muitas vezes é o meu social media que faz, não fui eu nem eu que escrevi, mas o cara ele tá lá fazendo vários cursos de copy, super determinado, não tem ciência das vedações éticas dos conselhos, ele pode sim chegar e fazer um copy muito agressivo. E aí o médico vai ser responsabilizado por isso no pilar do sensacionalismo. Então, o nosso medo não é que vocês, pessoas inteligentes, instruídas, tragam essa questão aqui de forma escancarada no marketing, mas esses cuidados que a gente tem que ter na minúcia. Mari, Quer falar, Sara? o Yudiri colocou uma pergunta que é interessante. As dancinhas que normalmente as pessoas têm feito para chamar bastante atenção, se caracteriza sensacionalismo ou podem se caracterizar? Tá, na verdade, no meu entendimento, e vejam bem, não há determinação ainda, não há nem nota técnica, regulamentação específica para dancinhas, tá? Então, quando a gente não tem essa normativa clássica pronta, a gente tem uma lacuna legal, a gente preenche essa lacuna com os nossos princípios e as normativas gerais, tá? As dancinhas, elas iriam mais para um lado da questão da jocosidade, né, da falta de seriedade que os conselhos gostariam que fosse impressa na profissão, do que necessariamente o sensacionalismo, tá? O sensacionalismo é tudo aquilo que induz a erro, que traz desconforto, que aumenta ilicitamente e ilegalmente uma situação. A dancinha, ela iria para um lado de vedação ética, caso vedada, de trazer tirar o tom de seriedade, de profissão moralmente, né? Uma profissão moralmente louvável, que seria a medicina, tá? Não iria pelo lado do sensacionalismo. Poderia, de repente, ir pelo lado da autopromoção, se essa dancinha fosse num consultório muito maravilhoso, com um cenário incrível atrás, e aí nós já vamos entrar no terceiro pilar, que também entra nessa situação. Mas o sensacionalismo não, tá? Seria mais para um critério de forma legal mesmo do que o conselho espera que a medicina tenha. Uma ética, uma postura que, no meu entendimento também, e aí vocês vão ver que existem muitas discussões sobre o assunto, e eu só posso falar por mim nesse momento, né? Eu acho que está mais relacionado a uma questão de concorrência e livre mercado, do modo como cada profissional vai conduzir a sua atuação, do que necessariamente com uma questão de ética médica, tá? Eu acredito muito no livre mercado, na ampla concorrência, mas a gente sabe que os conselhos vedam a mercantilização da medicina. Então, é difícil a gente encontrar o tom certo entre a mercantilização e a concorrência lícita num universo capitalista que nós vivemos hoje. Tá? E aí, entrando, então, nesse terceiro pilar, que é o da concorrência desleal,
quando a gente também está pensando no nosso marketing, na nossa publicidade, dentro da lógica dos conselhos, a gente tem que trabalhar com o pilar com a intenção de evitar, né, de não quebrar, da não ruptura do pilar da concorrência leal. Então, o nosso marketing, o nosso posicionamento, ele precisa ser moralmente ético com relação aos nossos colegas e a forma como nós vamos concorrer dentro da medicina. Existe uma tendência muito burra, na minha opinião, e me perdoem a gravidade da palavra que eu estou utilizando aqui, mas me parece que é uma tendência muito burra dos conselhos, de modo geral, desculpa, gente, eu sou escorpiana, de vez em quando saem essas palavras, tá? De acreditar que nós não trabalhamos num mercado que também visa a obtenção de lucros, né? Então, é como se o profissional médico, ele tivesse que ser altruísta o tempo todo e não pudesse pensar em ganhar mais, em crescer profissionalmente. É quase como se fosse um crime evoluir profissionalmente e ganhar mais dinheiro. E uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, se eu sou um bom profissional, se eu sou um bom médico, se eu sou um bom advogado e eu consigo entregar o meu trabalho de altíssima qualidade para mais pessoas, eu estou fazendo um bem, inclusive, para a sociedade. Mas, novamente, como digo, essa é uma visão minha. Os conselhos, eles tendem a ver qualquer coisa um pouquinho diferente do normal como algo que descumpre essa questão da concorrência desleal. Então, o que eles buscam evitar, né, nessa concorrência desleal, que também é uma normativa bastante balizadora dos nossos códigos? Eles querem evitar o capitalismo predatório. E quando eles falam em concorrência desleal e capitalismo predatório, isso não é uma prerrogativa só dos conselhos, tá? A gente tem todo um ordenamento jurídico. Então, a gente tem o CAD, que regula os mercados. Então, vocês veem, às vezes, né, o pessoal está subindo todo mundo o preço da gasolina, aí vai lá o órgão e para com tudo para não ter formação de cartel. Então, a gente tem um ordenamento, uma lógica de mercado regulatória para que nós possamos ter um mínimo de razoabilidade no exercício das profissões e no consumo de bens e serviços, tá? Então, essa concorrência desleal, ela vai por essa natureza, mas quando eu falo em concorrência desleal, a gente tem algumas questões bastante específicas que eu acho que são fáceis de não serem infringidas por vocês. Então, por exemplo, uma delas é a impossibilidade taxativa lá no conselho de impedir que vocês digam posso parcelar o meu procedimento em 2 cartões em 20 vezes. Olha, o preço da minha consulta é tanto, venham logo, sabe? Isso eu acho mais fácil de ser evitado, a gente vê menos, né? E no meu ponto de vista, com o meu conhecimento de técnicas de venda e de posicionamento, eu até sei que em profissões que são de serviços, né, como a nossa, a gente tem aqui um outro tipo de olhar do consumidor. Nem sempre ele está buscando o melhor preço. Ele quer um preço bom para um profissional que entregue um serviço de qualidade. Quando o profissional médico ele vai lá e coloca assim, olha, eu posso fazer o meu trabalho em tantas vezes, faço aquele banner de promoção dessa forma, talvez o cliente ideal, e aí eu não digo que nem todos os clientes, porque vai ter gente, a gente tem aquela pirâmide de Maslow, né, onde a pessoa vai tendo as suas necessidades atendidas, ela vai buscando outras que são menos necessidades básicas. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que talvez o nosso cliente ideal, aquela pessoa que a gente quer fidelizar no consultório, ela não seja atraída mesmo por esse preço exposto e essa forma de pagamento posta de forma tão objetiva. Então, nesse sentido, a gente tem sim essa vedação do conselho, e nessa eu acho que vocês não vão cair, tá? Mas quando a gente fala em quebrar ali o pilar, né, a ruptura do pilar da concorrência desleal, eu acredito que tendam mais a cair, por exemplo, nessa questão da máquina que eu falei, né? De comprar um maquinário novo, ou então colocar um tratamento novo, que vocês foram, às vezes, até para o exterior para conseguir, e aí vocês querem anunciar. E aí, quando vocês anunciam um tratamento muito fantástico, que só vocês estão fazendo, uma máquina muito extraordinária, né? Um equipamento muito bom na clínica que vocês trabalham no consultório, e vocês anunciam que isso está lá, o conselho ele tem essa vedação da concorrência desleal, porque ele não quer que o outro que está começando e não tem essa
essa possibilidade financeira de trazer esse tratamento, ele seja prejudicado. Então, entramos novamente. E aí eu acho mais fácil de vocês caírem numa vedação ética, tá? Relacionada à concorrência desleal. Bom, esses são os pilares. Então, todo raciocínio sempre tem que ser feito a partir daí. O que eu estou fazendo hoje? Me autopromove? Me autopromove de uma forma escancarada? Essa autopromoção é evidente? É óbvia? É feia? É constrangedora? E aí entramos nos critérios subjetivos do que é isso para cada um de nós, mas a gente tem uma lógica de razoabilidade. A partir disso, a gente vai pensando. Depois a gente tem a questão do sensacionalismo, né? Isso que eu estou fazendo, ele aumenta uma situação, ele cria views desnecessários, ou ele expõe alguma pessoa, uma questão de uma forma abusiva, eu diria, e até mesmo ilícita. E, ao fim, né, se isso traz realmente uma concorrência desleal. E esse já é mais relacionado a esse capitalismo predatório, né? Olha, estou fazendo isso para me diferenciar e dizer que o outro é pior do que eu e é por isso que vocês precisam comprar os meus produtos e serviços. Aí a gente tem esse raciocínio. Esses são os 3 pilares. É como se fosse um filtro de café. Então, se o conteúdo de vocês passar nesse filtro e passando por ali, lá embaixo, ele não tiver infringindo nenhum desses princípios, muitíssimo provavelmente vocês estejam dentro das normas éticas, tá? Mari, eu sempre lembro que a Mari estava no começo, uma vez a gente fez uma reunião e a Mari falou desses pilares e para mim ficou muito fácil, assim, chegar numa situação, mesmo assim a gente tem construído a Mari, então a gente sempre manda os pepinos mais difíceis para ela nos ajudar, mas na maioria dos 80, 90% da nossa gestão aqui diária, esse raciocínio que a Mari nos ensinou, ele nos ajuda a tomar essas decisões rápidas, do tipo, não, isso daqui tá legal, não, essa copy tá boa, não, esse vídeo pode fazer que tá tranquilo, vamos fazer esse site que tá de boa, porque isso ajuda a gente a ter um checklistzinho básico, fácil, para a gente poder tomar essas ações assim diárias. Um ponto, Henrique. Oi, diga. Só complementando esse ponto aí, Henrique, que é uma situação bem importante, que se a gente respeitar o que a Mari falou, uma das maiores dores que eu vejo hoje no marketing são bloqueios de conta tanto no Google quanto no Facebook. Respeitando isso, sem ler a política de publicidade do Facebook, a tua chance de ter um bloqueio por algum motivo, né, de infringir a política lá, eu acho que é 0. Exato. Então, eu sempre penso no que a Mari ensinou a gente. Eu li a política do Facebook também, mas sempre sobreponho o CFM, o CRM é mais conservador do que o Facebook, por exemplo. Então, tendo isso em mente, tu já está protegido lá no outro lado também. Então, é um prejuízo absurdo ter uma conta bloqueada, além do estresse com o CRM, CFM. Talvez financeiramente, de forma mais rápida, o Facebook seja um prejuízo maior, se a gente falar de alguma coisa financeira, né? Então, vale para isso também, pensando nessa parte. E deixa eu te explicar por que isso acontece, Sila. Eu até tinha anotado mais para frente para falar sobre isso. É porque o Facebook, o Instagram e a maioria das plataformas, eles foram pensados e criados de modo a atender tanto aos conselhos e também ao órgão, que é o Conselho de Propaganda, que é o que rege as propagandas, porque além dos conselhos, a gente tem as normas de propaganda. E aí, uma questão muito importante, que é assim, um exemplo clássico disso que tu disseste, é que o próprio Facebook, ele veda antes e depois de pessoas, de pacientes, de comida, de qualquer coisa. Então, essa vedação, ela é para além dos conselhos. As próprias mídias sociais, elas já trazem essa proibição. E pensar nesse conteúdo desse modo, além de evitar essas infrações éticas, ele também evita problemas mais objetivos, né? Exato, te protege de fato. Henrique, como que está só o tempo? Acho que a gente tá um pouquinho além do tempo, já estava na próxima palestra. Se tu tiver um recado final, tipo uma mensagem importante assim para deixar para a galera, eu acho que também, assim, a vontade que dá de continuar te ouvindo, mas é só por causa desses palestrantes, né? Mas tipo, vamos ter que marcar um sabadão jurídico. Sabadão jurídico com samba. Vai precisar. Samba no meio Exatamente. Cada artigo ali. Pô, show. Eu Muito trouxe bom, para Mari.
Então, essa lógica, né, para ensinar vocês a pensar. Eu até finalizaria aqui trazendo assim questões bem objetivas que eu mapeei ali, que são as mais delicadas. Então, selfies com pacientes antes e depois, divulgação de preços, serviços, influenciadores, como é que pode a utilização de influenciadores hoje, e também a questão dos cursos digitais, se o médico pode fazer cursos ou não. Mas isso eu acho que não vai dar tempo. Então, assim, se eu puder trazer para vocês uma mensagem final, eu diria o seguinte: na parte técnica da coisa, tá? Na parte jurídica, prestem atenção nesses pilares para que vocês consigam pensar sozinhos. Importante que vocês pensem sozinhos. Nem sempre vai ter um advogado ali segurando a mão de vocês, especialmente para quem está começando. Às vezes tem muita gente trabalha não como uma empresa médica, e sim como um médico profissional autônomo, e às vezes e não deveria, mas às vezes o patrimônio financeiro ali da pessoa física e da jurídica se confunde. Então, dentro dessas limitações, inclusive de consultivo para o marketing, é mais fácil vocês ficarem com a Content, que eles já dão tudo de mão beijada para vocês, mas caso vocês tenham essa dificuldade, pensem sempre nesses pilares, até para não ter que estar perguntando tudo o tempo todo. Passou no filtro de café ali, entrou nessa... Não é autopromoção, não é sensacionalismo, não é concorrência desleal, a chance de dar bom é muito grande. Segundo ponto, são 13 no último, eu prometo ir embora. O segundo, tenham muito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu queria entrar um pouquinho nela hoje, acho que não vai, com certeza não vai dar tempo, mas uma dica para vocês é que o próprio Conselho Federal de Medicina, ele lançou uma cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para o médico. Ela está muito didática, muito intuitiva, então não custa nada entrar lá, baixar o PDF e dar uma olhadinha no final de semana, tá? Que também entra nessa questão. O que a gente faz na rede social também entra na LGPD, mesmo que não tenha questão com o paciente ali. E na terceira e última, e agora eu vou mesmo, continuem tendo coragem. Não se deixem esmorecer, não tenham medo de serem diferentes, disruptivos. A gente está construindo história, e é uma história que, se dentro dos critérios de razoabilidade, pensando em servir o outro, eu sei que muita gente tem medo de passar vexame, de se expor e de fazer alguma coisa contra a lei e ser responsabilizado judicialmente, seja pelos conselhos, seja pelo CDC, que o médico também entra no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Não tenham medo, sabe? Sejam destemidos. O nosso papel aqui é realmente criar história, e toda vez que o medo bater, pensem que não sejam autocentrados, não pensem assim, eu não vou fazer esse vídeo porque eu tô feio, porque eu não sei falar, porque eu não sou bom o suficiente. Pensem no outro. O que eu posso agregar com esse conteúdo no outro? Quando a gente tira um pouquinho o olhar de nós mesmos, nós passamos a olhar para o que a gente está dando, né? Qual é a nossa entrega, tudo fica mais fácil e mais intuitivo. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por terem me ouvido falar todo esse tempo. Mari, desculpa mesmo te cortar, assim, vontade de continuar vendo todos esses pontos, porque aposto que todo mundo que está aqui está interessado nesses pontos. É só pela questão do cronograma mesmo, mas eu acho que a gente já tem que, né, agitar aí um outro conteúdo, outro evento, porque tem muito assunto. Acho que se a galera pedir aqui, eu acho se a galera pedir, se a galera botar no chat pedir, a gente faz outro. Boa, Silão. A Mari vai ceder mais uma horinha. Boa, cara. Putz. Muito bom, maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado mesmo, assim, pela tua disponibilidade, por estar sempre aqui com a gente. Não pode mais fazer assim, né, JP, agora? Isso é cringe, né? Tem que ser assim. Agora é assim, ó. O coração é assim. É assim. O coração é assim. Minhas filhas só fazem assim para mim. Eu aprendi. Eu sou o maior cringe da história, daí eu sempre... Pô. Beleza. Galera, vamos fazer o sorteio rapidão. Eu já quero chamar o nosso próximo palestrante, que vai falar aqui um assunto muito massa. Mari, muito obrigado mesmo. Vamos rapidão aqui. Sorteio já. Depois do Bruno, não é isso? Isso. Adriano, Auro, Gisele, iPhone tá indo lá. Jean, Juliana, Letícia, Lídia, Luana Belo, Luciete, Mayra, Marília, Michel, Mirelle, Natasha, Ana Paula, Patrícia, Thaís, Sofia. Se eu esqueci de alguém, pessoal, por favor, me falem. Botar para o sorteador. Nenhum esquecimento no chat, né, Silã?
Não, tô acompanhando. Então, sorteando agora. Thaís, a outra Thaís. Thaís Lanes. Thaís, tá por aí? Tá Oba, respondendo aí, tá ali. aí, ó. Muito Maneiro. bem, Show Thaís. de bola, Thaís. Parabéns, parabéns. Você ganhou acesso a um curso a ser escolhido, né, por ti. E agora, depois dessa brilhante palestra da Mari, que a gente, como eu falei, volto para a ideia da expectativa. A gente estava com uma expectativa e a Mari vai lá e matou nossa expectativa e superou, né? Superou. Nossa, A gente traz muito aqui bom. agora o nosso próximo convidado, mais que especial, que é o Dr. Bruno, que vai falar sobre desafios do mercado através do mundo digital.